E aí galera do YouTube, para mais vídeo aqui no canal DG Dev Games. E no vídeo de hoje é dia de um vídeo meio diferente, eu diria. É dia da gente reagir um jogo de futebol que nunca ocorreu, ou se ocorreu foi bem mínimo. Por conta que a gente já teve a avaliação, né, da bola de ouro aqui, onde eu avaliei com vocês. Que foi um vídeo também meio que fora do tom aqui do canal, né, pra vocês irem se acostumando com esse tom de vídeo, né, eu diria. Por conta que ano que vem a gente vai ter alguns sects de futebol, pelo menos um por semana. Eu diria que só um, né, pra não ficar um tema tão enjoativo, por conta que é pro canal se tornar um conteúdo geral, né, não um conteúdo de futebol, né, não é esse o objetivo ano que vem, né. Pra quem não sabe, né, o ano que vem o canal vai trocar de nome, vai virar Davi Rodri, né, que teve relação ao meu nome, né, e é isso, né, e pra tirar o conteúdo de games que vai virar um canal mais normal. Então, né, antes da gente começar esse grande vídeo de react sobre esses jogos, né, não esquece de inscrever na meta de 1.550 inscritos e a meta de 2.000 inscritos. Eu confundi, meu pai amado, que é a meta do vlog ali do meu quarto lá atrás, que sempre que eu puder mostrar a câmera e eu falar, eu vou fazer esse movimento mostrando lá atrás, pra vocês verem que é o meu quarto, onde eu estou no momento, né. Então, né, simbora agora. A gente vai comentar aqui das escalações primeiramente. O app já vai mostrar ali, que legal, né? Tamo junto, o app. SofaScore vai ter que me pagar aqui algum bagulho, né? Não vou comentar. Eu não vou comentar agora sobre os jogadores. Só vou falar sobre as escalações, né? Que Flamengo e Palmeiras que vieram pra esse jogo. Que era, entre aspas, uma final de pontos corridos. Como boas pessoas falaram. Boas pessoas não, várias pessoas falaram. Né? O Flamengo que veio com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Veio com o Jorginho Pulgar no meio campo, Luiz Araújo, Arrascaeta e Samuel Lino, um trio mais avançado, e o Pedro no ataque, né? E o Palmeiras, né, que veio com uma tática assim, que eu não no jogo em si, que eu estava assistindo, que era no GE, na Globo e no GE provavelmente mostraram a mesma coisa, porque são na mesma empresa da Globo, né? Então, não tô criticando aqui, né, antes que eu seja banido por falar o nome da Globo, né? Não sei de nada, mas provavelmente não vou ser, porque só estou falando aqui alguns sinônimos aqui. Né, o Palmeiras, que foi com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. Aníbal Moreno, um pouquinho mais retrancado, né, como volante. Maurício, Andrés Pereira e Felipe Anderson. Vitor Roque e Flaco Lopes. Na escalação do GE que eu estava, o Aníbal Moreno estava junto com o Felipe Anderson e o Maurício, né, tava num 4-4-2. E então aqui a gente não teve muita mudança, só a mudança que o Aníbal Moreno está mais para trás. Então agora vamos entrar no jogo para reagir. Então tamo aqui, né, galera? Lembrando que eu vou ouvir a narração do Jorge Igor, né? Se alguém não gostou da ideia de não ouvir do Luiz Roberto, eu vou avaliar pelo que eu ouvi, né, no jogo real, né? No que eu assisti pelo jogo do Jorge Igor, pela narração do GETV, em vez da narração do Globo, porque entre nós eu prefiro o Jorge Igor do que o próprio Luiz Roberto. Não é uma crítica ao Luiz Roberto, não tô chamando ele de ruim, só uma preferência no momento. E talvez muitas pessoas concordem, dependendo, né? Até porque o Jorge... Não vou entrar em detalhes antes que comece a ter tretas aqui de narração, mas tá. Mas entre nós eu pensei que, tipo, pra um jogo desses eu acho que talvez seria mais legal ouvir um narrador como o Jorge Igor, que narrou grandes jogos da Champions, do que um Luiz Roberto, que narra alguns jogos de Copa do Mundo e nem era o principal das Copas todas as vezes, né? Então agora vamos embora reagir a esse jogo. Agora sim vem o Andrés. Levantamento, toque de cabeça. O Gomes subiu, né, e tipo, aqui a gente vai ter, né, o primeiro lance, né, que, cara, a cena que eu pausei, tipo, o Gustavo Gomes parecia um retardado, né, que pelo que eu vi falar que era pra ser pênalti, esse empurrão que o Jorginho, né, ele tem um contato com o Gustavo Gomes no início. No início não, né, quando o Gustavo Gomes vai pular, né, o Jorginho, a gente percebe que o Jorginho, ele nem tenta pular, né, ele só fica olhando o cara e diz, ele dá um empurrãozinho, talvez, em alguns aspectos, talvez que seja ou não, mas é um lance talvez de interpretação, não é levando pro lado do Flamengo, mas sim pro lado que depende da interpretação. Eu acho que talvez foi pênalti por conta que o Jorginho, ele literalmente ele desiste do contato de pular na área pra tirar a bola da área, e só vai no empurrão, só que foi leve, né, diferente dos empurrão que teve ali no Bruno Fux, que eu acho que também, né, não deveria ser marcado pênalti em alguns aspectos. Então, né, agora vamos direto pros lances do gol, né, isso que a gente quer mesmo. Então vamos começar, aqui a gente tem um contato aqui, ó, a gente vê o Jorge Igor lá em cima, né, tamo junto, a gente vê o contato
do Jorginho com o Gustavo Gomes. A gente vê que o Jorginho, ele empurra o Gustavo Gomes. Aqui a gente percebe bem, né? A gente tem, cara, o Léo Pereira dando uma puxada no Bruno Fux, assim, meu Deus do céu. Então aqui a gente vê o contato, ó. Eu posso até aproximar aqui, ó. A gente tem um contato entre eles dois. E é isso, né? Então, vamos avançar. Aí aqui a gente tem que o árbitro não marcou nada. A gente teve... O Gustavo Gomes, ele subiu muitas vezes, pra ser sincero. Não é só aquela vez... Se eu não me engano, o Jorge Igor ou o Bruno Formiga, que estavam falando, eles falaram que... acho que era 30 minutos do primeiro tempo, era algum bagulho assim. E o Gustavo Gomes já tinha subido 4 vezes das 5 bolas aéreas que tinham chegado na área do Flamengo, né? E ele tinha acertado as 4, né, das 5 que tiveram, porque eles estavam muito procurando o Gustavo Gomes e o Flamengo tá numa liberdade linda pra ele. Só que o problema é que a maioria das vezes ele não conseguia, ou ele tava em um mau posicionamento, né? Porque a maioria das vezes, literalmente, ele tava atrás da linha do pênalti, ou perto da linha do pênalti, ou um pouquinho mais pra frente da linha do pênalti, e tinha alguém no Flamengo marcando ele. Então, nem sempre ele conseguia, né? Porque geralmente o jogador que marcava ele conseguia dar um contato que atrapalhava ele na cabeçada. Então, a gente teve algumas bolas assim, bolas de futebol, obviamente, né? E é isso. Então aqui a gente... Nossa, eu nem sabia que... Aí aqui a gente tem o gol do Flamengo, né? Que é de uma reposição. Cedo a bola caiu ali no escanteio do Palmeiras e meio que lá ficou. O Flamengo agora começa a ter uma posse. Bola em profundidade, vai pintar, é a chance do primeiro. Gol! A gente teve um gol, assim, que foi... Tipo, numa hora pra outra, tipo, o Palmeiras tava impressionando pra caramba o Flamengo, né? O Flamengo sempre na sua retranca tradicional, né? Eu não diria que não é isso, mas sempre na sua retranca, assim, meio que retrancada. E quando consegue, ele faz um contragolpe mortal, né? E isso aqui foi graças a um grande pivô do Pedro, que fez uma grande partida, por sinal, né? Sofreu pênalti, fez gol, fez assistência, fez como um atacante deveria fazer num jogo grande como esse. Daí ele fez esse gol. Ele fez um belo pivô. Claro, né, que o Bruno Fux deixou muito mal, ele não conseguiu marcar diretamente bem o Pedro. E ele deixou o Pedro fazer um pivô, belo pivô, que fez o Arrascaeta chegar e que fez o Carlos Miguel não conseguir defender. Porque, né, literalmente, eu acho que é um lance muito difícil para um goleiro. Eu não sou goleiro, então eu não sei como que eu posso falar sobre isso. Mas, né, tem que lembrar, né, que o Palmeiras em si, ele entrou com vários desfalques, né. Tipo, jogou com o Bruno Fux de titular, Carlos Miguel... Por conta que o Everton, e eu acho que é o Murilo, né, que joga de titular como zagueiro do Palmeiras, não estavam hoje. Então a gente já viu uma zaga do Palmeiras meio desestruturada para um jogo desses, assim, contra um ataque do Flamengo que estava todo titular, né? Claro, né, o Samuel Lino não vive um grande momento e tal, mas, tipo, tirando isso, era o Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo. Tipo, 3 caras que, tipo, são grandes jogadores do futebol brasileiro e que fazem grandes jogos em quase todas as partidas do Flamengo. Por mais que o Luiz Araújo, esse jogo ficou meio sumido, a gente tinha ainda Arrascaeta e Pedro jogando muita bola. Não é à toa que o Pedro foi o melhor da partida, né? E é isso, né? Então assim que saiu o primeiro gol. E aí a gente vai ter, aqui a gente tem um pivô. Aqui a gente tem um passe já. Não sei se eu acho que o pivô... Não, a gente não vai achar aqui. Mas eu já vou avançando aqui. E aqui a gente tem o gol, que também, cara, se a gente vê, o gol sai com a menos, porque o Léo Ortiz sentiu, porque ele vai ter uma trombada com o Vitor Roque cai, nossa, eu falei tudo trouxa ali, ele cai em cima do Léo Jardim pra acabar, do Léo Ortiz, e aí ele se machuca. Só que ele aguentou uns 10 minutos, algum bagulho assim. E aí ele se lesionou logo em seguida. Se lesionou não, né? Já tava lesionado, aí ele sentiu algo pior conforme o tempo vai passando. E aí aconteceu o quê? O árbitro, né, não apitou o jogo. não parou o jogo para o Danilo entrar, que entra no lugar do Léo Ortiz. E aí o Palmeiras começou uma liberdade total, porque o Palmeiras tava com um a mais. Tipo, tinha que esperar o Danilo entrar, o Flamengo tava, tipo, louco pra jogar a bola pra lateral e a bola não saía. E aí aconteceu o quê? O gol do Vitor Roque, por conta que com a mais vai ficar fácil, né? Tipo, o Palmeiras, por exemplo. Cara, o Palmeiras tem time que consegue com facilidade ganhar quando tá com a mais. E aí, tipo, com um minuto após a saída, tipo, nem um minuto chega, tipo, alguns segundos, o Vitor Roque já vai lá e faz gol de cabeça e empata o jogo, por conta de um a menos. E aí aqui a gente tem a jogada do gol. De entrar. Andréas
Palmeiras. Manda do outro lado, é pro Kelvin. Joga pra área, Vitor Roque! Gol! E a gente tem um gol preciso, né, do Vitor Roque, que tá voltando seu futebol, assim, né, conforme o tempo. Ele que no início estava sendo bastante questionado. E ontem, ele fez um jogo neutro, assim, foi um dos melhores do Palmeiras. Quando teve a oportunidade de fazer o gol, ele fez o gol lá. Só que acabou ficando sumido, né? Mas ele tentava sempre uma arrancada entre as zagas e acabava sendo perdido, porque era meio difícil, né? Porque se um zagueiro do Flamengo já é bom, quem dirá, tipo, 2 em cima de ti, 3. E a maioria das vezes acontecia isso. Tipo, às vezes ele tava isolado. Aí, tipo, o Flaco Lopes, que ontem ele fez um jogo sumido, mas não tô criticando a temporada dele, porque a temporada dele é muito boa, né? E eu acho que é a melhor temporada dele, sendo sincero com vocês, das eras do Palmeiras. Já foi 10 minutos de vídeo só com essa longura. É melhor a gente agir rápido, senão o vídeo vai ficar infinito. Mas é isso, né? Com a mais, né? O Palmeiras, com um bom toque de bola, gol rapidinho do Palmeiras. Então agora vamos avançar. Eu não vou agora botar os vídeos, só vou comentar aqui sobre os gols aqui. E eu tenho um negócio pra reclamar. Aqui a gente tem o pênalti, né? Pra quem não viu, a gente entra aqui no lance do pênalti, né? E a gente tem aquele gol, né? Aqui a gente tem o Bruno Fux derrubando. E é isso aqui, antes da jogada, pra quem não viu, o Pedro ele dá um empurrãozinho, eu diria. Que talvez, entre aspas, não era pra tanto. Pra quem não viu o lance, o Bruno Fux, ele parecia um ator de novela mexicana, né? Zoando com ele. Mas ele também não exagerou. Mas teve o contato que eu indico que não era para pênalti por conta desse contato. Porque meio que ele impede o Bruno Fux de ir atrás da bola. Porque não tem porquê, tá ligado? O Pedro empurrar o cara e ele impede o contato. Só que o Bruno Fux também, não sei se foi a ideia dele ou se ele pisou sem querendo. Só que também ele viajou na maionese em pegar e derrubar o Pedro dentro da área, tá ligado? Mas pelo que eu vi, eu acho que foi sem querendo mesmo. Porque, tipo, se tu vê ali, ele literalmente pesa no pé de trás da bola, que o Pedro não tava nem conduzindo. Então ele literalmente derrubou. Eu considero que foi sem querendo, mas na minha opinião, na minha visão, talvez não houve pênalti. Eu sei que esqueci quem que era da arbitragem que ficou avaliando no GE, falou que era pênalti sim, mas na minha visão não foi. Mas depende, né? Porque eu acho que teve o contato que atrapalhou o Bruno Fux. E aí o pessoal mais à frente, né, do que o esperado. E isso fez com que o Bruno Fux fizesse contato. Então, tipo, teve uma conclusão, aquele empurrãozinho lá do Bruno Fux. Aí a gente não pode comentar muito. Aqui a gente tem um lance do empurrão, cara, que não sei o que eu posso comentar. E aqui a gente tem um lance do gol. O pênalti eu vou liberar, porque aí seria muito grotesco, vocês vão ver o pênalti. Autorizado, Jorginho! E o Carlos Miguel, ele só pegou e se atirou com os olhos fechados e é isso, né? Não, era ironia, né? A parte dos olhos fechados. Só que se tu olhar o lance, quando tu pausa, assim, tu olha que ele já tava pulando quando o Jorginho pulou. Quando o Jorginho foi chutar, ele nem esperou. E o Jorginho é um cara que para, né, nas penalidades. Então, o Jorginho é um cara que tu não pode se atirar antes da hora. E o Jorginho, ele broca, né? E o Carlos Miguel, ele pegou e se atirou antes. Claro que eu sei que tem um mérito que o Carlos Miguel, ele tava estreando e tal. Não foi uma estreia perfeita pra ele, né? Meus pêsames pra ele, porque os 3 primeiros chutes que o Flamengo deu no gol, ele conseguiu a de tomar. E ele tava fazendo algumas burradas. Tem um lance que ele faz no segundo tempo que ele se atira na bola e, tipo, espalma a bola pra dentro da área. Tipo, umas falhas assim. Eu acho que é muito tempo sem jogar, talvez. Porque ele não jogava, ficava no banco pro Everton, né? E é isso, né? Também tem os méritos que o Palmeiras não tinha zagueiro. E é isso, né? Então vamos chegar aqui no terceiro. Que tem que vir anúncio pra variar. Voltamos, né, galera? E aí, né, vamos dar um pulinho pra frente. Deixa eu ver se eu acho o lance do terceiro gol. Né, que aí, ó, eu vou comentar aqui, a gente já tem o Pedro caindo no chão, blá. Mas como que foi o terceiro gol? A gente vai ter um Aníbal Moreno que vai dominar a bola no meio campo e ele vai acabar perdendo a situação da bola. Isso que vai ser o problema do contra-ataque. Ele vai perder a bola no meio da área. E aí vai ser um contra-ataque perfeito pro Flamengo, né? Porque aí o Pedro tava sozinho, né? E aí, tipo, a zaga até tenta chegar, mas, tipo, o Gustavo Gomes não tem pique pra pegar o Pedro, né? Não é chamando ele de velho diretamente, mas o problema é que ele não conseguiu pegar o Pedro e nem o Bruno Fux. Claro que o Pedro tá bem na frente aí também. E um atacante geralmente, às vezes, acaba sendo mais rápido que um próprio zagueiro.
Mas o Pedro foi lá e fechou o caixão no primeiro tempo, né? Tipo, ninguém esperava. E esse gol, assim, eu vou dizer que praticamente fechou o jogo de ontem. Porque talvez se não sair esse gol de rateada do Aníbal Moreno, talvez eu acho que o... Claro que eu acho que o Flamengo talvez ia vir mais pressionado, talvez ia atacar muito mais o Palmeiras. Só que deixou o jogo mais tranquilo aí, conforme o tempo foi... Deixou o jogo tranquilo quando o Flamengo fez o 3-1 e deu uma segurada. Aí o Felipe Luiz começou a botar jogadores que ficavam segurando a bola e tal, pra encher linguiça, né? E o Palmeiras só conseguiu fazer um gol, tipo, nos acréscimos, o que piorou a situação. Né? Que aqui, deixa eu ver aqui o gol. Que é um gol aqui, que o Gustavo Gomes, ele... Aqui tá o lance, né? Deixa eu ver se eu consigo achar perfeitamente. Que tá ele comemorando aqui. Aqui, ó, a gente tem um lance, o Saul marcando, em algum mundo, talvez, acho que ninguém esperava o Sousa aqui dentro da área, cruzando. Aí, tipo, o Gustavo Gomes dando uma puxeta, voleio, é meio difícil definir o que ele fez, porque ele só pegou e se atirou de perna para cima, de costas, né, e foi isso, e a bola entrou, e o Saul marcando o Gustavo Gomes, né? Eu acho que em um mundo assim... Eu acho que em 2018, eu acho que se alguém olhasse essa imagem, eu duvido que alguém falaria que isso aqui era real. Talvez a maioria das pessoas iam falar IA, tá ligado? Porque o Alexandre, tá ligado? É muito loucura. Léo Pereira, assim, tá ligado? É umas loucura. E tem mais um cara ali que eu não consigo definir quem é. Eu acho que é o Kelvin. Eu não consigo definir aquele cara que tá atrás de mim. Eu posso até ver aqui, deixa eu ver. Ah, é o Facundo Torres. Nossa, meu Deus do céu, mano. Cara, como que eu... Agora que eu vi que a bola tá aqui, ó, ainda nem entrou no gol, mas a bola vai entrar aqui com uma casa de uma puxeta. Então, né, minha opinião sobre o jogo. Foi um jogo roubado. Eu diria que foi. Não é sendo um crítico do Hilton Pereira Sampaio, mas... Foi um jogo onde teve vários roubos. E, tipo, não foi só pra um lado. Porque, tipo, o Palmeiras, ele faz o primeiro gol graças... a um a mais, por conta que o Danilo ficou esperando pra entrar, e com isso saiu o gol do Palmeiras. Só que o Flamengo vai ter aquele gol roubado, né, e ainda vai ter o pênalti que talvez teve aquele contato que não foi marcado. Então foi um jogo de roubos pros dois lados, obviamente. Dito isso, era pra ser um jogo de 2-2, se tivesse sido marcado todos os gols, ou sei lá, dependendo se tivesse algum lance, talvez com a mais pressão, mas eu diria que teria sido um gol anulado para cada lado, né? Só que o Palmeiras seria um pênalti marcado, que aí não daria para saber se seria marcado ou não, mas talvez sim, talvez não daria para prever, mas se fosse marcado seria um jogo de 2-2, seria um empate, né? E aí como continuou a situação, né? Agora tá mais ainda confusa a situação do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão empatadas com 61 pontos, se eu não me engano. E aí, né, eu vou falar uma coisa, tipo, esse jogo assim, eu acho que, talvez decida alguma coisa, talvez decida no final, mas ainda, assim, ainda não decidiu nada. Eu diria a mesma coisa se o Palmeiras tivesse ganhado, porque, tipo, não indica nada tu tá 6 pontos, sendo que falta, tipo, 9 rodadas ainda pra acabar o campeonato. Então, tipo, não tem o porquê comemorar uma vitória, tipo, assim, do nada, né, então... Eu, sendo sincero, acho que ainda tem disputa, por mais que os dois... Agora está muito mais confusa a disputa, porque os dois estão com 62. E ainda tem por baixo ainda o Cruzeiro, Mirassol, né? O Cruzeiro e Mirassol vão brigar muito por baixo nessa disputa, assim, né? Mas eu acho que vai ser ainda entre Flamengo e Palmeiras, por mais que esse jogo vai dar uma encrenca entre os dois, eu diria. Mas então, né, galera? Espero que vocês gostaram desse react, né, de vídeo sobre Flamengo e Palmeiras. Hoje eu não irei fazer shorts, por conta que tô um pouco cansado, porque esse vídeo foi bem longo, então merece já um shorts esse vídeo, como um vídeo completo e mais os shorts. Então não se esquece da meta de 1550 inscritos, que é a meta da roleta, mano. Olha as viagens de 50 inscritos é a meta, e o 2.000 inscritos, que é a meta do meu vlog, e que agora eu não vou fazer um movimento, só vai ficar muito gigante pra vocês. Então ficamos assim, né, espero que vocês gostaram do vídeo, ficou infinito esse vídeo, né, perdão aí pra vocês, e tchau! Epa!